Há uma tonalidade em particular que os mestres da cabala antiga alertaram durante séculos, uma cor que jamais deveria prevalecer em um lar judaico. Imagine algo como um peso invisível, minando aos poucos a prosperidade, a alegria e até mesmo a liga cal espiritual com o divino. Será revelado aqui qual é essa cor, aparentemente elegante e em voga, que pode estar sabotando de forma sutil todas as bencaus que buscam entrar na vida de alguém. Contudo, não se trata apenas de um alerta. Antes de detalhar essa tonalidade proibida, serão apresentadas 7 cores poderosas, segundo a tradição mística judaica, que funcionam como imãs espirituais para atrair abundância, proteção, harmonia familiar e uma alegria sagrada. Essas orientações não são simples dicas de decoração, são códigos energéticos ocultos na Cabala há mais de 2000 anos, e ao compreendê-los, o lar se transforma em um verdadeiro santuário vivo. Os sabios antigos já sabiam, e a ciência moderna apenas começa a confirmar que as cores possuem frequências. Cada matiz ao redor emite um sinal vibracional específico para o universo. Paredes, tecidos, obras de arte, nada disso e passivo. Eles interagem constantemente com o subconsciente, com o estado emocional e, de acordo com os ensinamentos cabalísticos, com o próprio plano espiritual. Pode-se acreditar que a escolha de uma tinta é apenas estética, mas energeticamente pode-se estar atraindo, sem perceber, dificuldades, solidão ou bloqueios financeiros, em vez das bencaus. Messidas.Zohar, um dos textos mais sagrados do misticismo judaico, ensina que cada cor corresponde a uma sefira diferente, um atributo divino. Quando a energia errada é introduzida no espaço mais íntimo, o lar, interrompe-se o fluxo do Shafa, a abundância divina destinada a fluir em nossas vidas. Antes de prosseguir, é importante fazer um exercício. Pronuncie em voz alta: meu lar é um imã para milagres. Sinta as palavras ecoarem dentro de si. Na Cabala, as palavras têm poder criador. Ao expressar uma intinkal, especialmente em comunidade, ativa-se um princípio espiritual chamado Kavana, uma concentração focada que abre canais para que as benkaus se manifestem. Enquanto acompanha este ensinamento, observe o ambiente ao redor. Perceba as cores que o cercam. Ao final, ficará claro quais delas favorecem o bem maior e qual pode estar agindo de forma contrária. A primeira cor sagrada a ser mencionada está profundamente enraizada na Tora, o branco. Na tradição judaica, o branco simboliza Tahara, a pureza, e não por acaso, no Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, veste-se branco para representar a purificação espiritual, retornando ao estado mais puro diante do Criador. Mas o branco não se limita ao ritual. Energeticamente, ele representa a presença de todas as possibilidades, a tela em branco onde a luz divina pode inscrever novas benkaus. Os cabalistas ensinam que o branco corresponde a Keter, a coroa, a sefira mais elevada, que simboliza o potencial infinito e a conexão direta com o Ein Sof, o divino infinito. Introduzir o branco no lar, especialmente em espaços sagrados como a entrada ou próximo à mesusa, cria um ambiente de abertura e receptividade espiritual. Uma cliente, Miriam, sentia-se estagnada em todos os aspectos da vida. Sua carreira não avançava, os relacionamentos pareciam parados e não entendia por que todas as portas pareciam fechadas. Ao visitar sua casa, notou-se que o ambiente era carregado de móveis escuros e cores pesadas. Após pintar a sala de estar de um branco puro e luminoso, em 3 semanas ela recebeu uma proposta de emprego inesperada, sem sequer ter se candidatado, e reencontrou uma amiga de infância que se tornou uma parceira essencial nos negócios. Não foi coincidência. O branco abre espaço para o novo, funcionando como um botal de reinicio espiritual, dissipando energias estagnadas e convidando benkaus renovadas. Há um ritual prático que pode ser realizado ainda hoje. Ao introduzir elementos brancos no ambiente, velas, toalhas de mesa para o Shabat ou uma obra de arte, pronuncie a seguinte intenção: limpo este espaço de todas as imitações passadas. Abro meu lar e minha vida para benkaus infinitas, clareza e abundância da fonte divina. Sou um vaso puro para milagres. Não se trata apenas de decoração, mas de um ato sagrado de preparação espiritual, alinhando o ambiente físico com o fluxo da prosperidade divina. A segunda cor a ser destacada pode surpreender, mas carrega um poder espiritual imenso, o azul. Não qualquer azul, mas um tom específico conhecido em hebraico como Techelet. Por milhares de anos, esse corante sagrado, mencionado mais de 40 vezes na Tora, foi usado nos tzitzit, as franjas do talit, o chale de oracões. O Talmud ensina que o Techelet se assemelha ao mar, o mar ao céu e o céu ao trono da glória. Essa cor estabelece uma ligação visual e espiritual entre a existência terrena e a presença divina.
O azul e a energia da imuna, da fi e do bitachon, da confiança. Quando a vida parece caótica, quando a ansiedade domina ou quando a voz interior da sabedoria se perde no ruído do mundo, o azul se torna um refúgio. A ciência moderna corrobora essa percepção. Estudos da Universidade de British Columbia demonstraram que ambientes azuis estimulam o pensamento criativo e produzem um efeito calmante no sistema nervoso, reduzindo o cortisol, o hormônio do estresse. No lar, tons de azul no quarto, no escritório ou em qualquer espaço de recolhimento criam o que os cabalistas chamariam de um recipiente para a bina. O entendimento e Xoxa, a sabedoria. Lembra-se da família Goldstein, cujo lar era marcado por constantes conflitos. Pais e filhos mal se falavam, havia raiva, incompreensão e todos se sentiam ignorados. Foi sugerido que criassem um canto de conversa familiar pintado em um azul suave e sereno. Colocaram cadeiras confortáveis e estabeleceram a regra de que diálogos difíceis só aconteceriam ali. Em menos de um mês, o pai relatou que algo havia mudado. As pessoas escutavam, falavam com mais calma e o próprio espaço parecia convidar a compreensão. E o poder do Techelete, do azul sagrado. Ele não apenas acalma a mente, mas abre o coração para a verdade interior e a dos outros. Se há dificuldade em tomar decisões sabias, se a intuição parece distante ou se o ambiente domestico e emocionalmente instável, o azul e a âncora espiritual necessária. A terceira cor, que ressoa profundamente com a identidade judaica e seu poder místico, e o dourado. No Templo de Jerusalém, o ouro estava por toda parte, na menora, na arca da aliança, no altar do mundo físico. Essa cor não apenas simboliza a autoridade espiritual, mas também atua como um escudo contra energias disruptivas. Na tradição mística, o roxo é associado ao protecal dos limites sagrados, tanto no espaço quanto na psique. Quando há sensação de vulnerabilidade, quando o ambiente parece permeável a influências negativas ou quando a clareza mental é constantemente interrompida. O roxo funciona como um filtro. Ele não bloqueia o fluxo natural da vida, mas cria uma barreira sutil que permite apenas o que é alinhado com o propósito mais elevado. Um detalhe roxo no espaço, seja um tecido, uma vela ou um objeto decorativo, serve como lembrete constante de que o sagrado está presente, mesmo nos momentos de maior desafio. Há uma prática antiga em que se coloca um pedaço de tecido roxo sob o travesseiro ou próximo à entrada da casa. O objetivo não é criar uma proteção mágica, mas sim estabelecer uma intenção clara. Aqui, apenas o que nutre e eleva e bem-vindo. Essa simples ação pode transformar a qualidade da energia em um ambiente, especialmente em períodos de transição ou quando há tensões não resolvidas. Sétimo e último tom desta paleta sagrada e o branco, a cor que contém todas as outras em potencial. No judaísmo, o branco é associado à pureza, à santidade e ao início de novos ciclos. E a cor dos mantos dos sacerdotes no Yom Kippur, do leite que alimenta, da neve que cobre e renova a terra. Na Cabala, o branco corresponde a Sefirah de Keter, a coroa divina, o ponto de origem de toda a criacal. Diferente do que muitos imaginam, o branco não representa ausência, mas sim plenitude. Ele não é vazio, e o espaço onde tudo pode emergir. Quando um ambiente está saturado de estímulos, quando a mente está sobrecarregada ou quando há dificuldade em discernir o que realmente importa, o branco oferece clareza. Ele não apaga as cores, mas as organiza, permitindo que cada uma seja vista em sua verdadeira essência. Em um espaço físico, o branco pode ser introduzido de forma estratégica. Uma parede, um tecido, um objeto cerimonial. Sua presença não precisa ser dominante, mas sim equilibrada. Um detalhe branco em um canto de meditacal, por exemplo, pode amplificar a sensação de paz, enquanto um pano branco sobre a mesa de refeições transforma cada refeição em um ato de renovação. Há uma história sobre um rabino que, ao entrar em uma casa onde as discussões eram frequentes, sugeriu que colocassem um lençol branco sobre a mesa da sala. Nas semanas seguintes, as brigas diminuíam, não porque o branco tenha poderes sobrenaturais, mas porque ele criou um novo ponto de referência. Os moradores passaram a se lembrar, mesmo que inconscientemente, de que aquele espaço era sagrado e que suas palavras e cores deveriam refletir isso. Cada uma dessas cores, quando aplicada com intenção, funciona como uma ferramenta de alinhamento. Elas não alteram a realidade externa, mas sim a forma como se percebe e interage com ela. O azul não muda as circunstâncias, mas traz a calma necessária para enfrentá-las. O dourado não atrai riqueza por si só, mas desperta a consciência de que se é merecedor dela. O vermelho não cria paixão onde não há, mas reacende o que já existia. E assim por diante. A chave está na combinação entre conhecimento ancestral e a cal consciente. Não se trata de decorar um espaço, mas de transformá-lo em um reflexo do que se deseja manifestar.
Quando a energia do ambiente está em harmonia com os valores mais profundos, as mudanças não são apenas possíveis, elas se tornam inevitáveis sua vitalidade sem que você se perceba. Cada tonalidade de cinza escuro carrega uma qualidade de estar na cal, como se o ambiente estivesse envolto em uma névoa sutil, dificultando o fluxo natural das energias. Não se trata de uma radical estética, mas de uma observacal baseada em padrões recorrentes. Espacos dominados por essa paleta tendem a gerar uma sensação de peso, mesmo quando o design é considerado elegante ou minimalista. A questão não e evitar o cinza por completo, mas compreender sua influência quando usado em excesso. Em pequenas doses, como detalhes ou acentos, ele pode até servir como contraste, equilibrando outras cores mais vibrantes. O problema surge quando se torna a base do ambiente, ocupando paredes, móveis ou tecidos principais. Nesse caso, o espaço passa a operar em uma frequência que neutraliza em cores positivas, como se cada objeto ou superfície absorvesse a luz ao invés de refletir ou amplificar. Há uma diferença fundamental entre o cinza claro, que pode evocar serenidade e simplicidade, e o cinza escuro, que se aproxima da sombra. Enquanto o primeiro ainda permite a circulação de energia, o segundo cria uma barreira quase imperceptível, como se o ambiente estivesse permanentemente em um estado de espera, sem movimento, sem transformação. Essa característica é particularmente problemática em locais destinados ao descanso ou à conexão espiritual, onde a clareza e a abertura são essenciais. A solução não exige uma reforma radical, mas uma abordagem estratégica. Se o cinza escuro já faz parte do seu espaço, a introdução de elementos que contrabalancem sua influência pode restaurar o equilíbrio. Cores quentes, como dourado, âmbar ou até mesmo tons terrosos, ajudam a neutralizar a frieza do cinza, enquanto o branco puro ou azul claro trazem leveza e expansão. Velas, tecidos naturais e objetos com texturas orgânicas também contribuem para romper a monotonia energética, introduzindo vitalidade no ambiente. Outra estratégia eficaz é a iluminação. Luzes quentes e direcionadas, especialmente em áreas de convivência ou estudo, podem dissipar a sensação de opacidade. A tradição judaica, por exemplo, enfatiza a importância da luz como símbolo da presença divina, e seu uso consciente pode transformar até mesmo os espaços mais sombrios. Uma lâmpada de tonalidade âmbar em um canto escuro ou uma vela acesa durante momentos de reflexão são gestos simples, mas com impacto profundo. O ponto mais importante é a intenção por trás dessas mudanças. Não se trata apenas de substituir uma cor por outra, mas de reconhecer o poder que cada escolha exerce sobre o ambiente e, consequentemente, sobre quem o habita. Um lar não é um cenário estático e um organismo vivo que responde às energias que nele são cultivadas. Quando se compreende essa dinâmica, torna-se possível moldar o espaço de acordo com os valores e aspirações mais profundos, criando um refúgio que não apenas abriga, mas também nutre e inspira. A influência do ambiente sobre o estado emocional e espiritual não se limita a impressões subjetivas. Há uma relação concreta entre as tonalidades predominantes em um espaço e os padrões que se manifestam na vida de seus ocupantes. Ambientes marcados por tons escuros, como o cinza predominante em muitos projetos contemporâneos, tendem a gerar uma atmosfera de peso e estagnação. Não se trata de uma mera preferência estética, mas de uma resposta psíquica e energética que se acumula ao longo do tempo. A escolha por essas cores muitas vezes reflete uma tendência cultural que valoriza a sobriedade e a neutralidade, mas ignora os efeitos cumulativos dessa cal. Observações empíricas sugerem que espaços com excesso de cinza estão frequentemente associados a relatos de dificuldades financeiras, relações interpessoais mais frias e uma sensação de paralisia. Embora não seja possível estabelecer uma relação causal direta apenas por esses indícios, a perspectiva energética considera que o ambiente e o indivíduo estão em constante troca. As vibrações emitidas pelas cores, texturas e objetos são absorvidas pelo inconsciente, moldando percepções e comportamentos. A analogia com espaços sagrados ilustra essa dinâmica. Locais de culto e conexão espiritual tradicionalmente utilizam cores vibrantes, dourado, branco, azul, púrpura, que simbolizam elevação, pureza e abundância. Essas escolhas não são arbitrárias, refletem a intenção de criar um campo propício a manifestação de bem-caos. Se o lar é entendido como um microcosmo desse espaço sagrado, a paleta de cores adotada passa a ter um papel ativo na construção de sua atmosfera. Tons escuros, associados à cinza e à ausência de luz, podem transmitir uma mensagem de limitação, reforçando padrões de escassez. Estudos em psicologia das cores corroboram essa percepção. Ambientes dominados por cinza são frequentemente relacionados a
educal da motivacal, diminucal do humor e uma sensacal de opressal. A neurociência demonstra que o cérebro reage a estímulos cromáticos mesmo quando não há percepcal consciente, influenciando desde a producal hormonal até a tomada de decisões. A ausência de vivacidade nas tonalidades escuras tende a atenuar a clareza mental e a resiliência emocional, criando um obstáculo sutil, porém persistente, para quem busca transformar cores positivas. Para aqueles que já incorporaram o cinza em seus espaços, não há necessidade de mudanças drásticas. Pequenas intervenções podem reequilibrar a energia do ambiente. A introdução de elementos vibrantes, obras de arte coloridas, almofadas em tons quentes, plantas vivas, atua como um contraponto à estagnacal. A iluminacal também desempenha um papel fundamental. Luzes âmbar e uma distribuição cuidadosa da luminosidade neutralizam a sensacal de sombra. Um ritual simples, como declarar intenções de transformar cal ao centro do espaço, reforça a mudança desejada, pompa cal concreta e o que consolida transforma cal. Adquirir uma planta, pendurar uma peça de arte alegre ou acender uma vela com propósitos são gestos que rompem padrões antigos. Para quem planeja reformas, a escolha de cores deve levar em conta não apenas a estética, mas também o impacto energético. Tons suaves de creme, bege, verde e azul oferecem calma sem sacrificar a vitalidade, criando uma base neutra que ainda assim sustenta o fluxo de energia positiva. Cinza pode ser adequado para ambientes corporativos, onde a impessoalidade e a eficiência são priorizadas. No entanto, o lar exige uma abordagem diferente. Ele não é um espaço de passagem, mas um refúgio que deve nutrir e inspirar. Cada escolha de decoracal, desde a cor das paredes até os objetos selecionados, contribui para a construção de uma atmosfera que reflete e potencializa as intenções de seus habitantes. A tradical mística reconhece que tudo no mundo físico carrega uma dimensão energética. As cores não são apenas pigmentos, são veículos de significado e influência. Ao selecioná-las com consciência, o indivíduo assume um papel ativo na criação de sua realidade, alinhando-se com forças que favorecem o crescimento e a abundância. O conhecimento, quando aplicado, deixa de ser mera informação e se torna um instrumento de transformação. Pequenas mudanças podem iniciar um processo de renovação. Uma planta, uma peça de arte, um gesto de intenção. Cada cal contribui para a construção de um espaço que não apenas abriga, mas também eleva. O ambiente ideal é aquele que reflete a luz interior de seus ocupantes, criando as condições para que bem-cal se manifestem.